Você já ouviu algum noticiário, ou mesmo um portal de notícias dizendo o mercado reagiu mal aos dados econômicos divulgados? Ou mesmo, o mercado reagiu de maneira positiva às declarações políticas? Mas espera aí, quem é esse tal de mercado? O famoso senhor mercado, como é conhecido popularmente, é formado por milhares de participantes, e todos têm um objetivo em comum: antecipar o futuro e precificá-lo no presente. E aqui entra o primeiro ponto importante: o mercado não reage aos fatos, mas sim às expectativas sobre esses fatos. Vamos a dois exemplos simples. Se a inflação ela começa a ceder, isso é, ela começa a cair, isso não necessariamente quer dizer que a bolsa vai subir no outro dia. E ao passo que, se o PIB, por exemplo, ele cresce, isso não necessariamente quer dizer que o Brasil ele vai entrar em uma trajetória de prosperidade. E por que disso? Porque o mercado ele não reage ao número absoluto, mas sim o quanto de surpresa esse número carrega. Mas agora, se o mercado ele é composto por milhares de decisões todos os dias, quem são os principais decisores? Pense no mercado como um grande jogo de xadrez. Cada peça tem um perfil, algumas com muito poder de movimento, outras nem tanto. Os investidores institucionais, que são os fundos de investimento, os fundos de pensão, os bancos e as seguradoras, eles investem o seu capital a longo prazo, movimentam bilhões todos os dias. E muitas vezes eles são responsáveis por definir as tendências. Os investidores estrangeiros são mais sensíveis ao risco país, ao câmbio e ao cenário global. Por esse motivo, eles são peças fundamentais em economias emergentes, como é o caso do Brasil. Os algoritmos de alta frequência e os robôs são elementos que não carregam nenhum tipo de emoção, mas têm um grande poder de amplificar esses movimentos de mercado. Eles atuam corrigindo ineficiências e, claro, ganham muito dinheiro com isso também. Os provedores de liquidez, também conhecidos como market makers, eles são responsáveis por garantir que você consiga comprar e vender esse investimento que você tem. E eles são responsáveis por fornecer e absorver boa parte desse fluxo que você vê no mercado todos os dias. E por fim, temos nós, as pessoas físicas, que normalmente acompanham esse fluxo, mas que, de tempos em tempos, agimos em massa, como, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 lá em 2020. Esses grupos, eles pensam diferente e, mais importante de tudo, eles têm horizontes de tempos diferentes. Enquanto um olha para o preço de hoje, o outro está pensando que esse ativo, esse investimento, ele vai valer daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos a partir de hoje. E aqui vai mais uma verdade sobre o mercado. Ele não precifica a realidade atual. Ele precifica a possibilidade futura. Futura deterioração, futura intervenção ou futura quebra de expectativas. No fundo, o mercado é uma disputa de narrativas e expectativas, para tentar a todo tempo precificar o futuro no presente. Agora a gente entra num ponto essencial: a diferença entre preço e valor. O preço é o número na sua tela, reflete o consenso de mercado naquele momento, com base em expectativas, riscos e sentimentos. O valor é outra coisa, é o que o ativo realmente representa, baseado em fundamentos, projeções e contexto. E às vezes demora para o mercado realmente perceber o valor real. Às vezes ele nem percebe. Quer um exemplo? Vamos falar de Bitcoin? Ao final de 2021, estava cotado a $65 mil. No final de 2022, $17 mil. No final de 2024, $105 mil. O preço mudou drasticamente, mas e o valor? Ninguém sabia dizer. E é justamente essa incerteza que faz o preço ser tão influenciado por narrativas e sentimentos. Agora, um ponto que confunde muita gente: como interpretar as notícias do mercado? Imagine essas notícias. O PIB do primeiro trimestre de 2025 chegou a 1,4%. O Copom elevou a Selic a 15% e comunicou ao mercado que novas altas poderão ser consideradas de acordo com o cenário fiscal. Você ouve isso e pensa: é bom? É ruim? A resposta é: depende do que o mercado esperava. Se o mercado esperava um PIB de 2% e veio 1,4%, é ruim. Se o mercado esperava um crescimento do PIB de 1% e veio 1,4%, o mesmo vale para a Selic. O número absoluto em si tem pouco peso em relação à mensagem implícita nesse comunicado. O mercado está sempre tentando antecipar o futuro e, por isso, ele começa a se ajustar no presente. E aqui talvez vai a mensagem mais importante desse vídeo. O mercado parece racional,
mas na verdade ele é probabilístico. Existe a impressão de que ele trabalha em lógica pura, mas como vimos, a maior parte das decisões feitas diariamente são feitas por humanos. Por isso, o mercado pode subir com notícias ruins, ele pode cair com notícias boas ou simplesmente não reagir. E a chave está aqui. O mercado já precificou uma expectativa. O que move os preços agora é quanto dessa expectativa foi desviada. Enquanto você não entender isso, você vai continuar achando que o mercado ele é uma entidade misteriosa. Mas ele, na verdade, é só um espelho das expectativas e os desejos dos investidores no dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou do vídeo.